Esse trabalho, de fato, que o Zezinho conduziu aí na Coima, junto com os outros supervisores, é um trabalho muito interessante, porque a gente permanece com muitos desses parceiros que começaram há 30 anos atrás, né? Então, exatamente. Não só os clientes conhecem a Coima, mas a gente conhece os clientes. É muito comum, porque do mesmo jeito que o Zezinho tem 40, os nossos supervisores têm 20, 25 anos. Legal. O cara já vendeu pro vô, pro pai, pro filho agora. Então, esse relacionamento que a gente consegue preservar, isso é muito, muito legal, muito importante, muito valorizado pelos nossos clientes, né? O pecuarista, a gente fala pecuarista porque é o principal mercado, sim, né? Ele valoriza muito o relacionamento, né? Então, você tem um produto com qualidade, com durabilidade, você tem um bom atendimento, você tem relacionamento, fica mais fácil de você estar lá. Você pega um cara que mexeu a vida inteira em cima de um tronco da Coima, você acha que na hora ele comprar, vai comprar qual? Exatamente. Ele sabe que tem todo um know-how, um preparo por trás, uma assistência. E quem escuta isso, parece que é fácil, foi fácil, né? Mas pro Zezinho poder ter conhecido o Brasil todo, né? Ele abriu mão de muitas coisas, sim, né? Na vida pessoal, teve que viajar, passar... A filha tá assistindo aqui. Quantos dias dos pais fora de casa, dia das mães, né? Isso, a gente é muito grato a ele por todo esse processo, mas ele também valoriza muito todo o aprendizado, né? Ele falou do mercado internacional, mas o Zezinho teve a oportunidade de conhecer pela Coima... 16 países. 16 países, poxa, né? Legal. É uma via de mão dupla, né? Foi muito bom. E essa parte é muito legal. Eu tava falando aqui logo que a gente chegou, né? O Zezinho, ele é muito conhecido em qualquer lugar que ele vai, né? No Brasil ou fora, né? A gente tava na Colômbia ano passado e a pessoa de Costa reconheceu o Zezinho lá na Colômbia. Uma pessoa de lá, porque, de fato, ele é muito presente, foi muito presente. A Coima também esteve muito presente em todos esses locais, né? Isso é bem interessante. Ele só sofreu um pouquinho na pandemia, que ele teve que usar máscara. E as pessoas não... Bigode, né? Estampou o bigode, né? E aí fica na dúvida. Falou que a Emiliana tá aí escutando, né? Acho que se você tirar o bigode, nem a Emiliana e o Neto e a Dulce vão reconhecer ele, se né? você tirar o bigode, eu não te conheço. Ela me conheceu já. É marca registrada. Mas foi igual o pai do Mauro, né? Puta, verdade. Eu sou Mauro Benez. Tanto que eu chamava ele de tio bigode, né? Era tio aí ele bigode. tirou, eu falei, lascou. Aí eu encontro ele no açougue e falei assim... Fiz assim, sabe? Tipo, é o pai do Mauro. É estranho. Falando da Emiliana, né? Você vê, obrigado, filha, tá assistindo aí, um beijo pra você e tal. A Dulce, que é minha esposa, como falou, abri mão de muitas coisas, ela foi minha cara metade. Porque enquanto eu fui lá buscar o sustento lá fora, ela conduziu o lar. Aqui, né? E formei os 2 filhos, né? O meu filho Eduardo, ele é professor do CCA aqui em 15, 16 anos. A Emiliana, também formada, fono, né? Enfim, é uma via de mão dupla. Eu aprendi muito a Coima, ganhei, formei minha família. Então, muitas das pessoas, eu sempre viajei com carro, porque tem que ser um carro bom, né? Para poder viajar esse Brasil todo aí. Viajava de caminhonete, na época era T20, F1000, Hilux. Não, L200, depois Hilux, enfim, carro. A Ângela Laranja falou que te lembra com o Fit 147 aqui, entendeu? Todo adesivado. Tem que começar de algum jeito. Todo adesivado da Coima, ela falou aqui, ó. Exatamente. A Laranjinha. A Ângela Laranja. Um beijo pra você, Ângela. Eu conheci também. Então, quando eu chegava lá, as pessoas falavam assim, você é um dos donos da Coima? Eu sempre dizia, não sou, mas luto como se fosse. Porque é de lá que a gente vive e sobrevive, né? Quando ninguém fica, por acaso, 40 anos numa empresa. E nem a empresa segura um funcionário 40 anos se não for bom. Então, assim, eu falo que é uma via de mão dupla. Foi muito bacana. Você deu realmente a dar a vida pela empresa, porque a empresa também te deu coisa em troca. Corresponder, exatamente. Você teve um plano de carreira lá dentro, todo mundo, a empresa estava do teu lado, né? Então, é realmente uma via de mão dupla, né? Não tenho dúvida. E a Ângela colocou assim, trailer. Nossa, então, o Bruno falou que eu viajei muitos anos com o trailer, né? Porque justamente na feira agropecuária, a dificuldade de hotel era muito mais caro. Se você sair para tomar banho, depois os cantores lá, os caras eram uma frescura para você poder entrar no recinto. Araçatuba, me lembro, quando eu estava começando, o Chitãozinho Chororó, nossa senhora, era um absurdo, né? Para entrar lá dentro do parque, sair, filas infinitas. Então, eu preferia ficar no trailer, né? Era mais e lá tinha uma cama, tinha chuveiro, tinha geladeira, tinha fogão. Era um trailerzinho, era um home, né? Eu morava ali dentro. Uma casa móvel, Uma casa móvel. Tinha um avancê, a sacadinha. Fiz muita churrasco, muita costela, né, Bruno? Para atrair o pecuarista. A gente fala que ele é conhecido, mas lá em Uberaba. Se ele for e não levar churrasqueira, o povo manda ele embora. Exatamente. Ai, sim.
Muito Gosta de churrasco. cozinhar. E você fazendo um churrasco ali, Pedro, você quebra qualquer protocolo, entendeu? As pessoas comem em pé ali, beirando uma tabona de carne grande que eu tenho até hoje, a gente cortava as costelas lá, isso... Mas é história, né? A balança começou por conta de puxar uma conversa. Exatamente. Então, Exatamente. é isso. Não, e não só isso, né? A conversa, ela permeia sempre os desenvolvimentos, né? E foi de uma conversa também com o Pedro Paulo, lá da Embrapa, que surgiu hoje um produto mais tecnológico, mais avançado da Coima, que ganhou o prêmio de inovação da Forbes, que é a balança de passagem. É uma balança inteira autônoma, que ela fica no habitat natural do animal, ou seja, dentro da baía de confinamento ou no pasto, e o animal ele é pesado sem ter a necessidade do manejo, porque o manejo de levar para o curral é um manejo trabalhoso, custoso, o animal perde peso, fica estressado. Tem risco, é raro, né? Você faz isso quando ele vai para o abate ou 2, 3 vezes durante a vida do animal, e você traz o peso para ser um indicador de gestão. E quando a gente fala de pesagem, quando muito se pesa na saída, né? No abate ou na entrada. E o que interessa é o peso para manejo. Porque se tudo é peso, compra por peso, vende por peso, você tem que usar o peso. É a principal medida, né? Você tem que usar ele como referência de gestão. O Zezinho fala muito isso, né? Você vende o gado no olho, mas na hora de você comprar carne, você fica olhando as gramas lá pra ver se dá meio quilo de carne moída, fica de olho na balança. Vende um boi inteiro sem saber o peso. É uma discrepância. Então, esse produto também, que é a Balpés, né, Zé? Também surgiu de um bate-papo. Tava numa feira chamada Dinapec, Dinâmica da Pecuária. Isso em 2009, né? Você vê um projeto que vem aí, a tecnologia, cada dia melhorando mais, mas é um produto para chegar nesse ponto, para ter o peso do animal vivo, passar caminhando na balança e pegar a identificação dele, o peso dele real. Caramba. É uma tecnologia... Mas aí vocês chegam na balança, depois tiram um relatório qualquer? Ele manda para as nuvens, você recebe no seu telefone em tempo real. Caraca! É espetacular. Tipo, você tá aqui, meu boizinho acabou de passar aqui na balança. Acabou de pesar. Tá engordando. Isso é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Um visionário, um sonhador, Pedro Paulo Pires, lá tem 3P. Ele idealizou, me colocou esse projeto, eu cheguei na mesa da Coima, e a Coima, na época estava o Paulinho lá, primo dele, falou, não, vamos conversar, vamos interessar assim, vamos ver. E aí começou, né? Então, um ano de pesquisa, de projeto, é difícil para você deixar o produto, né, pronto. E hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade que o animal passa lá, nesse momento que ele passa para ir beber água, uma atrativa, é um corredor, uma plataforma inteligente que ele passa, ele vai, nesse momento, ele é identificado, obviamente tem que ter um chip eletrônico, ou um bolos intraruminal, também é um chip que fica lá no rumen, e nesse momento ele é identificado, pesado, e manda para a sede uma antena RFID. Aí chega na sede, lógico, tem um sinal de internet, 4G, você ganha as nuvens, não tem limite. Então eu falo que o peso desse animal é o ponto de partida para o gerenciamento, mas não é tudo. Você sabe, por exemplo, se o animal passou lá ou não passou, porque a balança vai detectar se ele não passou, ou se ele passou muitas vezes. Sumiu, né? Se ele sumiu. Só faz 3 dias que ele não passa aqui fora. Não é possível que dá 3 dias sem tomar uma aguinha. Sim, né? Tá doente, você vai detectar um monte de coisa, né? O peso é... Você está falando em peso, um dos grandes impasses de vender uma balança é que os pecuaristas, na década de 70, achavam que peso não era relevante, porque ele só ia passar amargura no frigorífico. Falaram assim, peso para quê? Pesar os animais para quê? Se os frigoríficos não aceitam o peso da minha balança. Eu já pregava naquela época, olha, esquece o frigorífico, o senhor tem que monitorar os seus animais quando nasce, não quando morre, porque o senhor tem que saber quem é quem que vai te dar resultados, está comendo sal, lambendo sal, comendo capim e tal, e não vai dar ganho, porque na hora de abater, o senhor vai abater. O problema não é o final, é a trajetória. É a trajetória. Então, foi difícil, sabe, aí através, quando as feiras, como o Bruno falou, que elas deixaram de ser umas feiras de roda gigante, feira agropecuária, né? Roda gigante, cantor, ainda tem até hoje, mas era muito técnica, as feiras técnicas, aí começou as palestras, né? E as pessoas começaram a pregar que era a importância. Olha, o senhor está comprando um suplemento mineral, A, B, C ou D, como é que o senhor vai dizer que é ruim se o senhor não mensurar? O senhor tem que medir. Sabe que o fundador, saudoso, fundador da Maná, morreu com 104 anos, o Dr. Fernando Penteado Cardoso, era Adubos Trevo, Adubando Dá, aquela coisa toda. Ele disse uma frase que hoje os maiores palestrantes aí do agro já começam abrindo isso aí. Ele disse assim, olha, o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem quase nada. Então, como é que você quer medir o seu negócio se você não tem a ferramenta certa? Então, essa contestação eu sempre tive, mas era difícil.
convencer o cara que ele tinha que gerenciar. Não sei o quê. Porque o boi demorava 3, 4, 5 anos, ficava lá no pasto. Hoje é diferente a realidade. Hoje o boi com 24 meses, 18 meses já está na mesa, virou bife. Porque o ciclo melhorou muito, a genética melhorou muito, sabe? A economia cada vez mais apertada, o peão está mais difícil de você conseguir. Então, mão de obra também, né? A mão de obra, né? Então isso tudo, a gente foi... E um produto desse, um equipamento desse, você exige menos mão de obra. O cara pode estar fazendo outras coisas ali, né? A balança no caso, né? E aí Sim. os troncos de contenção eram pesadíssimos, eram uns troncos que você continha o animal, você tinha que, baseado que o homem que roubava o animal no laço para fazer as tarefas, os primeiros troncos eram de girar também o animal. Aí o seu José, quando começou a fazer os troncos, já fez ele em pé, sem girar, sabe? Falou, não, vai trabalhar em pé. E é provado hoje que enquanto você derruba um boi aqui para fazer as tarefas, ou uma fêmea no caso, você faz 10 em pé, muito mais rápido, muito mais inteligente, muito mais prático. E também, para economizar tempo, gente, mão de obra, tudo, foi que a Coima buscou também um tronco inteligente, é o Megatron, um tronco que você com um aparelhinho na mão, quando estiver jogando videogame aí, 7 teclinhas, você faz todas as operações. Legal. Você abre o portão de entrada, fecha o portão de saída, aperta o corpo do animal, toda almofadada lateral. Não precisa meia dúzia de gente. Sabe por quê? Eu tenho uma memória afetiva. Meu avô administrou uma fazenda por 35 anos, então tinha que vacinar os gados, essas coisas. Vai a gente, os netos, tudo, porque era assim, ajudar. Aí na hora que o boi vinha, um fechava, aí o negócio de... As guilhotinas, as pescoceiras. Gente, aquilo era o máximo, sabe? Você empurrar assim, fazer essas coisas. Então hoje a gente tava falando, né, de tronco e tal. Eu falei assim, você sabe o que é um tronco? Porque ele fica falando que eu sou do sítio, sabe? Ele fica me zoando. Ela é de Fora Rica? Pra falar que não é? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho memória afetiva com esses troncos e com a balança. Porque, tipo assim, a gente adorava pesar na balança. Antigamente eram as balanças mecânicas. Mecânica que tinha que ficar assim. E era uma gaiola, né? Que, tipo, ela chacoalhava. Isso, gente, era, tipo, há 20 anos atrás, entendeu? Mas é interessante... Você não tinha 26? Eu ainda tenho 26. E o interessante das balanças mecânicas, né? Porque a gente... Óbvio, tem a Balpes, que é o suprassumo de tecnologia em pesagem hoje no Brasil, né? Que funciona. Porque já estão agora com drone, que tira foto, que câmeras fotográficas de alta resolução para tentar estimar o peso por tecnologia 3D, Sim. né? Então a gente fica muito antenado, mas tem que vir uma tecnologia que funcione. Mas as balanças mecânicas, a gente tinha decidido tirar ela do portfólio, porque é uma coisa tão ultrapassada, né? Ninguém usa. Mas nós temos que entender que há vários estágios de pecuarista, né? E em regiões diferentes. Então, para um pecuarista que tem baixa tecnificação, uma balança mecânica, ela pode ser já um grande salto de tecnologia, Sim. né? Não é porque tem alguém que está muito mais avançado que alguém não pode dar um primeiro passo, né? Então, a gente tenta hoje ter um portfólio que atenda a todo tipo de produtor, né? Desde aquele pequeno produtor que está começando, que tem 5, 10, 20, 30, 40 cabeças, até aquele que tem 30 mil, 50 mil, 100 mil cabeças, né? Hoje está tendo uma grande concentração na pecuária, né? Mas ela ainda é muito pulverizada, né? Hoje a gente já tem produtor que tem grandes grupos, principalmente os grandes grupos frigoríficos, tem confinamento com 300 mil cabeças, 500 mil cabeças, né? Mas a realidade da pecuária ainda não é essa. A realidade da pecuária é uma média de 30, 50 cabeças por propriedade, né? Então a gente tem que buscar ter tecnologias para todo tipo de produtor. Para atender todo mundo, né? Então é esse que é o nosso grande desafio agora, porque tem um mercado muito grande, a gente tem buscado olhar para esse mercado para a gente justamente poder continuar crescendo, né? É um mercado muito... A gente fala assim, né? Ah, mas eu não conheço nenhuma fábrica de tronco-balança, será que tem mais? Só tem mais de 50 pessoas fabricando, empresas fabricando tronco-balança no Brasil, né? Então, é um mercado amplo. Se tem todos esses fabricantes, é porque tem demanda, né? Com certeza, com certeza. E vem crescendo, né? O agro vem crescendo muito no Brasil, de modo geral.